uma grande satisfação que o Centro de Estudos em Direito Municipal da PGM Porto Alegre organiza essa palestra com o Dr. Everton Menengola, que inclusive está lançando uma obra, que eu vejo ali ao fundo, sobre a temática da palestra de hoje. Essa temática foi desenvolvida, acredito eu, no mestrado do Dr. Everton na PUC do Paraná. O Dr. Everton também é mestre em Direito Econômico pela PUC do Paraná e pós-graduado em Direito Criminal pela Universidade Federal do Paraná. Doutor Everton, é uma grande satisfação recebê-lo aqui na PGM Porto Alegre, ainda que à distância. Esses meios tecnológicos digamos, nos aproximam, permitem que a gente possa, então, interagir com pessoas de outros estados, até mesmo de outros países, então é uma grande satisfação. A temática, como eu dizia para o doutor Everton, ela é relevantíssima, é uma temática que nós procuramos, com essa palestra, tentar incentivar que o município de Porto Alegre, como um todo, incorpore essa temática aqui no seu dia a dia. E essa palestra, então, digamos, é um pontapé inicial. É a primeira palestra que nós temos aqui no Centro de Estudos com essa temática, então, é de grande importância. Eventualmente, convidaremos o Dr. Everton para outra palestra para fazer alguns desdobramentos, que acho que é importante, né? Isso, então, hoje é um pontapé inicial. Dr. Everton, então, muito obrigado. O senhor tem a palavra. Obrigado, professor Rafael. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês em uma plateia tão qualificada. E o convite do professor Rafael, ele veio num momento muito especial para mim. Como eu disse aqui, e foi na véspera, na verdade, né, professor Rafael, do lançamento do livro, que foi no dia 22 de julho último. Então, eu estava ainda muito ansioso pelo lançamento, e quando veio o convite do professor Rafael, eu realizei que eu tinha escrito sobre algo que era relevante para a administração pública, sabe? A Procuradoria do município de Porto Alegre se interessando pelo meu tema. Isso para o pesquisador é fundamental, né? Então, realmente foi muito feliz o convite e aceitei de pronto. E hoje estamos aqui todos, vamos discutir um pouco da blockchain, tentar desmistificá-la um pouco, que é um tema bastante difícil para nós entendermos da área do direito, mas vou tentar ser o mais didático possível para que a gente possa esclarecer todos os pontos. E o livro ele tenta verticalizar muito a questão do funcionamento da rede, ele não faz uma análise rasa da tecnologia. Então, acho que esse é o diferencial do livro, porque ele trata também de questões de direito, mas trata profundamente do tema da blockchain. E no Brasil é difícil você encontrar obras em português sobre o tema. Então, quando eu objetivei desenvolver esse tema no mestrado, eu queria que fosse uma obra que tivesse praticidade, que as pessoas, que o administrador público que se interessasse pela tecnologia tivesse uma ferramenta útil nas mãos, né, para poder decidir se aquela tecnologia é útil, por exemplo, para a procuradoria ou para alguma empresa pública, né? E aí, senhores, eu começo aqui. Então, o livro é esse que está aqui, né, o Blockchain na Administração Pública Brasileira, fresquinho aí pela Lumen Juris. Foi uma pesquisa de mestrado e que teve aí, na verdade, o meu orientador foi o professor Emerson Gabardo, que é professor da PUC Paraná, professor da UFPR, de diversas pós-graduações, e é o nosso líder maior aqui no PPGD. Então, ele, evidentemente, que me auxiliou muito, me deu à luz o caminho a ser seguido na produção desse trabalho. Então, logo no primeiro capítulo, senhores, eu trago análise de alguns direitos fundamentais e algumas matrizes constitucionais. Por exemplo, eu trato do direito fundamental ao desenvolvimento econômico sustentável, da boa administração pública, da privacidade, do princípio da eficiência. E essas matrizes constitucionais, elas não foram escolhidas de forma aleatória. Eu entendi que elas são filtros, na verdade. É necessário que o administrador público que tem interesse em aplicar a tecnologia faça essa filtragem antes de aplicar. Ou seja,
É importante saber se naquele caso específico o uso da tecnologia vai ser sustentável, se ela preserva a administração pública, a boa administração pública, e principalmente hoje, depois da última emenda constitucional, agora de 2022, se ela preserva a privacidade dos usuários, né? Se ela será eficiente para a administração pública. Então, por isso que eu escolhi esses direitos e esses princípios para tratar logo no primeiro capítulo, porque servirão de um filtro para o administrador. Eu quero que o administrador, é evidente que a tecnologia é interessante, mas é importante que ela passe por esses filtros antes de que haja o investimento. Porque nós estamos tratando aqui de dinheiro público, né? Então, por mais que a tecnologia seja inovadora, tenha toda uma novidade por trás dela, mas o principal não é isso. O principal é que ela seja útil e eficiente para a administração, né? Por isso que essas matrizes constitucionais foram escolhidas para serem tratadas no primeiro capítulo. No segundo capítulo da obra, eu trato da origem da tecnologia blockchain. Aí, em todas as suas particularidades, analisando os antecedentes da tecnologia, como ela foi idealizada, as semelhanças dela com o protocolo TCP/IP. Eu acho que isso foi muito importante no livro, trazer esse paralelo entre a blockchain e o TCP/IP, que é a tecnologia hoje que sustenta a nossa internet, né, comum. E aí eu falo sobre os conceitos de inovação disruptiva, se a blockchain se caracteriza como uma inovação disruptiva ou não, e também faço uma análise para ver se ela se encaixa também no conceito de tecnologias de propósito geral, as chamadas TPGs. As TPGs, senhores, rapidamente aqui, são tecnologias que são pervasivas, ou seja, como o computador. O computador é uma TPG, porque hoje o computador ele é utilizado de forma generalizada. A energia elétrica é uma TPG, né? O próprio protocolo TCP/IP pode se considerar também uma TPG. E eu acredito, e com base no estudo que fiz, que a tecnologia blockchain, embora muito incipiente ainda, né, ela está evoluindo de uma forma muito rápida, ela também pode se caracterizar como uma tecnologia de propósito geral. Ela pode se tornar uma tecnologia tão difundida como o TCP/IP, ou até mesmo, isso é coisa minha, né, pode até, inclusive, vir a substituir o TCP/IP na Web 3.0, na Web 3.0, por exemplo, né? Que é aquela web que se caracteriza pela pervasão e pela quebra dos intermediários. Acho que a riqueza da blockchain é isso, é a desintermediação, é reduzir custos de transação da operação. Quando você faz uma operação ponto a ponto, né, uma rede P2P, você não precisa de intermediadores. Você não precisa de ninguém dizendo, não, sim, você pode fazer essa operação. Não precisa de ninguém centralizando os seus dados pessoais. Os dados pessoais estão difundidos em todos os blocos da rede. Se eu quero um artigo que o professor Rafael escreveu, eu não preciso ir lá no Google Acadêmico para buscar aquela informação. Se o professor Rafael e eu estivermos numa mesma blockchain, eu posso direto fazer uma transação, um requerimento, e ir direto na fonte. Quem vai me dar essa opção é a rede ou o próprio professor Rafael, que vai me autorizar a ter essa informação. Mas eu não vou precisar de um terceiro intermediário, né? O que acontece hoje nas redes sociais e no mercado em geral é que há uma centralização de informações pessoais que muitas vezes são vendidas indevidamente por esses servidores, né? Facebook, Google, né, captam nossos dados, centralizam os nossos dados e monetarizam essas informações. A Web 3.0, com base na blockchain, ela vai acabar com isso, né? Ou ela pretende acabar com essa situação. Então, no capítulo 3, senhores, aí esse é um capítulo muito importante,
como eu estava dizendo para os senhores, há uma verticalização muito grande do tema blockchain, né? Então, aqui é detalhado o funcionamento da tecnologia blockchain e evidenciado ali as suas principais características e vantagens em relação às redes tradicionais centralizadas, né? Também é realizada aqui uma análise dos protocolos de consenso que estão por trás das redes blockchain, por exemplo, Proof of Work, Proof of Stake, que são os principais, são os mais utilizados, né? Mas existem outras dezenas de formas de consenso, de mecanismos de consenso, principalmente em se tratando de blockchains privadas, que normalmente são aquelas que são utilizadas pelo setor público, pela administração pública. Há outras formas de consenso, menos onerosas e também tão seguras quanto o Proof of Work e o Proof of Stake, que são os mais comuns, né? O capítulo 4, senhores, e o último capítulo, ele traça um panorama de estudos e de projetos em execução que envolvem a blockchain na administração pública brasileira. Aí, sobretudo, no governo federal e na administração indireta, né? E também, nesse capítulo, é discutido a necessidade de se regular a tecnologia, até para aumentar a sua difusão. O fomento da tecnologia ela tem que ser dado através de uma boa regulação. E aí são trazidos alguns exemplos de regulação das tecnologias disruptivas, como a blockchain. Por exemplo, uma regulação dinâmica, ou aquela regulação baseada em princípios. A tecnologia blockchain e todas as tecnologias disruptivas, elas precisam de uma regulação que não seja engessada, que não seja dura. Ela precisa de flexibilização porque ela está em constante evolução. Então, se você cria uma regra, uma regulação que engesse a tecnologia, você vai causar um grave prejuízo. Um prejuízo para o desenvolvedor e um prejuízo para toda a sociedade, porque você está impossibilitando que aquela tecnologia evolua. E as tecnologias hoje é incrível, porque eu comecei a pesquisa em 2020 e tinha parcos artigos escrevidos ao redor do mundo sobre a tecnologia. Em 2021, quando eu fui fazer a pesquisa, renovar a pesquisa ali, o que tinha de matéria, tanto matérias jornalísticas quanto de artigos científicos nas redes internacionais acadêmicas, era absurdo como a tecnologia evoluiu nesses 2 anos. Então, isso é sinal de que a tecnologia ainda não está completamente madura. Ela está em franca evolução. E a regulação ela tem que ir acompanhando, ela não pode engessar a evolução da tecnologia, né? É trazido também nesse 4º capítulo, senhores, a utilização das sandbox regulatórias também como uma forma de regulação. Aqui a sandbox também já é utilizada no Brasil, que são uma forma controlada de colocar a tecnologia em funcionamento. Então, a tecnologia ela é aplicada dentro de um sistema fechado que é supervisionado pelo administrador público para evitar prejuízos. Como é algo inovador, algo que não se sabe ainda qual será o real resultado, você faz isso nessa caixa, com a sandbox, caixa de areia. E por que sandbox? Sandbox porque as caixas de areia são onde são colocadas, deixam as crianças brincando, né, sob a supervisão de um adulto. Então, por isso, sandbox regulatório. São as caixas de areia onde a tecnologia vai funcionando e ali o administrador público acaba supervisionando isso para evitar que ela eventualmente cause um prejuízo, né? Então, aí fechou basicamente os capítulos que são os temas que são tratados nos capítulos. Senhores, a história mundial ela tem nos mostrado que as tecnologias as mais avançadas que surgiram, elas vêm num momento normalmente de grande tensão mundial, né? E esse não é por acaso que esses são os períodos em que mais se investe em tecnologias e em pesquisa. Por exemplo, o computador hoje que nós utilizamos,
ele foi desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial. Aí tinha lá atrás um objetivo de decifrar os códigos criptografados dos inimigos de guerra. O surgimento da própria internet também ocorreu dessa forma, né, durante a Guerra Fria entre Estados Unidos e a União Soviética. E aí, a blockchain, você vê que ela surgiu em 2008. Também não foi por acaso. Em 2008, senhores, nós tivemos uma grave crise econômica mundial, ocasionada aí pela quebra dos bancos americanos, aquela questão das subprimes, dos créditos imobiliários podres, né, dos Estados Unidos, onde se liberou crédito para todo mundo, mesmo quem não tinha condições de arcar com um eventual aumento de juro. E quando houve aumento de juro, né, houve ali a falta de pagamentos e vários bancos quebraram. O primeiro deles foi o do Lehman Brothers, se não me engano. Então, e quando ocorreu isso, é que surgiu a blockchain, e como sendo uma tecnologia por trás da Bitcoin. Porque a Bitcoin, ela busca evitar uma regulação do Estado. Embora hoje já exista uma regulação, mas a Bitcoin, ela surgiu justamente para isso, para ser um método alternativo de transações financeiras, né? Então, surgiu lá em 2008, e até 2015, a tecnologia blockchain só era vista como a tecnologia que instrumentalizava a Bitcoin. Só se passou a investir em blockchain, senhores, a partir de 2015, quando a The Economist, aquela revista americana, lançou uma reportagem de capa, no mês de outubro, que trouxe um título bastante provocativo. Ela chamava a blockchain como uma máquina da confiança. O título em inglês é The Trust Machine: How the Technology Behind Bitcoin Could Change the World. Como essa tecnologia, né, então por trás da Bitcoin, poderia eventualmente transformar o mundo. E aí ela faz ali toda a explicação do funcionamento, dos potenciais de uso da blockchain, né? Então, isso acendeu uma luz de alerta, tanto do setor público quanto do setor privado. E a partir daí, a tecnologia começou a se desenvolver. E daí não parou mais. Em 2016 mesmo, o Banco Central do Brasil, o Bacen, já fazia estudos relacionados à aplicação da tecnologia aqui no Brasil. Eles almejavam, na época, não fazer uma substituição no sistema de transações financeiras, mas ter, na verdade, um sistema que fosse alternativo. Vamos pensar como o Banco Central hoje tem um sistema centralizado, tradicional. Numa situação em que um agente malicioso vem a derrubar o servidor do Banco Central, então eles teriam um sistema alternativo distribuído, né, que seria quase impossível de se hackear, e que então eles utilizariam como um backup do servidor central. Então essa era a ideia do Banco Central lá em 2016. Então, como eu disse, em 2008, né, nesse cenário de grave crise econômica, surgiu a blockchain como a tecnologia que instrumentalizou o Bitcoin. E talvez aí, incentivado pelas incertezas e desconfianças do mercado financeiro, que naquela época estava conturbado, uma pessoa se utilizando o nome de Satoshi Nakamoto. Satoshi Nakamoto, senhores, não existe, é um pseudônimo. Ninguém sabe quem é Satoshi Nakamoto. Portanto, ninguém sabe quem é o criador e o idealizador da blockchain. Então, Satoshi lançou um sistema de pagamento eletrônico, criou a criptomoeda, que se chamou depois Bitcoin. E em 31 de outubro de 2008, Nakamoto publicou um paper aí, fazendo uma explicação de como funcionaria Bitcoin. Seria o paper que se chama Bitcoin, a P2P, Electronic Cash System. Então, P2P é aquela rede ponto a ponto, sem intermediário, como eu disse no início, né? Ele publicou esse paper na rede Cypherpunk, que era uma rede
em que todas essas inovações e que se faziam estudos de criptografia, e ele fazia parte dessa rede de informações. Nesse paper, Nakamoto demonstra que com a tecnologia seria possível fazer diferentes arranjos monetários sem a necessidade do controle de um governo ou por um banco central, né? Então, a Bitcoin ela funcionaria como uma forma alternativa de pagamento sem regulação de qualquer banco central. A blockchain ela é considerada uma classe de tecnologias. Dentro dessa classificação de blockchain pode existir espécies de estruturas técnicas diferentes e de diversas formas de governança. Então pode existir blockchains públicas, como é a blockchain da Bitcoin, e podem existir blockchains privadas, que são aquelas que, por exemplo, são redes menores que são utilizadas normalmente pela administração pública ou por empresas privadas, que querem se utilizar da tecnologia blockchain, mas não querem que que seja pública. Então, eles vão fazer as avaliações dos acessos e no sistema da blockchain fechada particular, são atribuídas as funções a algumas pessoas que podem ou não validar aquelas informações, que podem ou não fazer transações na rede, né? Então, a blockchain ela é baseada em um livro-razão, que em inglês se chama Ledger, né? Esse livro-razão é um livro-razão distribuído. Só um minutinho que tocando aqui o telefone. Aqui só sair aqui do meu WhatsApp que está... Senão ele vai me incomodar um pouquinho aqui. Isso, desculpa. Então, a blockchain é baseada nesse livro-razão, nesse ledger distribuído, que é um tipo de estrutura de dados digitais que residem em vários dispositivos de computador que geralmente estão em locais distintos, né? Então, uma rede blockchain, ela tem os seus blocos, e cada bloco é considerado um ledger, um livro-razão. E cada bloco desse contém todas as transações de toda a rede. Então, se eu, Everton, sou um bloco da rede, eu tenho um bloco da rede blockchain, o bloco de minha propriedade, ele possui todas as informações, todas as transações realizadas por toda a rede. Por isso que é tão difícil fraudar uma blockchain. Porque para que você consiga fraudar a blockchain, o agente malicioso precisa entrar em cada bloco e fazer alteração. Ele tem que fraudar mais de 50% dos blocos existentes na rede para que tenha algum sucesso na fraude. Por exemplo, uma fraude de gastos duplos. Alguém que quer usar 2 vezes a sua moeda, né? Então, ele tem que fazer a fraude em uma centena de milhares de blocos, e isso é quase impossível de ocorrer. Então, a blockchain ela é uma DLT P2P estruturada como uma cadeia de blocos e gravada por consenso. Por que gravada por consenso? Quando eu faço uma operação, senhores, eu faço uma transação, eu quero transferir um Bitcoin para o professor Rafael, por exemplo. Então, eu faço a transação no meu aplicativo, essa transação vai ser validada por algum bloco que vai fazer um cálculo matemático específico, vai validar a minha informação, e depois essa informação, depois de validada, ela vai para a rede. E é necessário que toda a rede confirme aquela minha informação, para que, então, a minha transação seja efetuada, para que um Bitcoin que eu transferi da minha conta passe para a conta do professor Rafael. Então, não é mais um servidor que vai autorizar, é toda a rede que vai analisar, primeiro, se a minha identidade é verdadeira, se eu tenho saldo, né? Se o professor Rafael tem uma conta válida, né? Se ele tem um endereço válido. Então, todas as informações vão ser analisadas, mineradas na blockchain de Bitcoin, por exemplo, e toda a rede vai ter que validar aquela informação para que ela se realize.
Por isso que ela é tão segura. Então, em todas as blockchains, ela tem um registro inicial, que é chamado de bloco gênese, e cada bloco inclui uma ou mais transações, né? Conectar-se a uma rede blockchain significa que o usuário se conecta a esse livro distribuído, que é o Ledger, né? O que ocorre normalmente por meio de um aplicativo normal de internet, de computador, ou de aqueles que você usa no seu celular. As transações, elas são operações que podem envolver troca ou transferência de ativos, como é o caso da Bitcoin, que implica informações de bens, serviços, fundos ou conjunto de regras que podem desencadear outras transações. Por exemplo, aqui, os smart contracts, que são também que têm potencial uso na administração pública. São os smart contracts, as regras, elas são traduzidas em linguagem de informática, né, entre o contratante e o contratado, firmam as regras. Essas regras são traduzidas para a linguagem informática, e quando quando aquele produto for entregue ou o serviço for entregue, a execução do contrato é automática, ou seja, a liberação do dinheiro vai ser feita diretamente ao contratado. Assim, em breves palavras, esse é o funcionamento dos smart contracts, que podem ser muito utilizados pela administração pública, né? A administração pública municipal, por exemplo, no setor de compras, seria muito útil. E aí, quando fala aqui em bens e serviços, eu tenho uma colega do mestrado que também escreveu a respeito da blockchain nos cartórios de registro de imóveis. Então, que também há já um uso muito grande da blockchain nos registros de cartórios. Então, foi um trabalho também muito rico que ela desenvolveu, mais focado aí nos cartórios, né? Foi bem interessante. E também ela recentemente vai lançar o livro essa semana, na verdade. Para fazer, então, essas transações com os pares da rede, é gerado ao usuário um par de chaves criptográficas, que é a chamada de criptografia assimétrica. Então, isso que torna a operação tão segura também. Então, a chave pública, ela é utilizada para criptografar os dados da transação. Então, quando eu faço transação, as chaves públicas criptografam esses dados. E aí, existe uma chave privada, que é apenas o destinatário daquela operação que vai ter acesso à chave privada. E ela será utilizada para descriptografar os dados e possibilitar, assim, o conhecimento do conteúdo daquela transação, né? Então, só o destinatário daquela operação que vai poder abrir aquela operação e fazer uso daquele direito, daquele serviço, daquele bem, né? Os nós de uma rede blockchain, eles agrupam as transações e aí, como eu disse, disseminam por toda a rede. O procedimento da atualização da blockchain, ela precisa de um consenso, né? De acordo com os pares da rede, para registrar essas informações e também transformar esses registros de forma imutável. Uma vez que essa informação é registrada em toda a rede blockchain, é impossível apagar essas informações. É impossível, por exemplo, fazer alterações nas informações. Por isso que na administração pública ela é tão importante, porque evita-se fraudes, né? Você pode utilizar a blockchain, por exemplo, em um processo. E ali, quando as transações são realizadas, documentos são inseridos na blockchain, transações são realizadas, o administrador público pode ter a certeza que essa informação nunca vai poder sumir daquele sistema ou nunca vai poder ser alterada. Por isso que ela é tão importante para o setor público. E esse protocolo de consenso, como eu disse, na Bitcoin é o Proof of Work, mas existem outros tantos que podem ainda ser criados para que funcionem muito bem em sistemas de blockchains particulares, privadas, que poderiam ser úteis, por exemplo, para uma administração pública, né, municipal. Então, resumindo, uma rede blockchain distribuída
é baseada em uma tecnologia de cadeia de dados. Ela é considerada um livro contábil que é distribuído entre os nós que integram a rede. E nesses registros se anotam todas as transações realizadas entre os participantes, havendo uma prévia verificação por meio de um mecanismo de consenso. E, dessa forma, a própria rede oferece a confiança necessária para que os participantes operem o sistema de troca de informações. E cada operação deve ser aprovada pela maioria dos participantes da rede para que a operação seja confirmada e armazenada no livro contábil eletrônico. Como eu disse, a blockchain ela pode ser pública ou privada. A blockchain pública, ela também é denominada de não permissionada, porque todos podem participar. Não há necessidade de haver permissão para que um agente participe daquela rede. Ela é utilizada normalmente em amplas redes abertas, a participação de qualquer um, em qualquer nível, e o seu código também é aberto, né? E é mantido ali pela sua comunidade. As blockchains públicas, elas permitem, senhores, a entrada e a saída de qualquer um, sem qualquer autorização, bastando que a pessoa, o nó, né, o nó da rede, possua um pseudônimo válido, né, que seria o endereço de conta válido, e seja capaz de enviar, receber e validar as transações dos blocos. Já a blockchain privada, ou também chamada de blockchain permissionada, ela exige que os participantes sejam autorizados primeiro para participar da rede, então tem que existir a autorização do administrador daquela rede, e em seguida participe da operação da rede com identidade revelada. Ao contrário da pública, aqui na privada, eu sei com quem eu estou transacionando, né? O professor Rafael, ou a Carolina, ou o Lorenzo, a Vitória, eles vão estar identificados na rede. Então, eu sei que determinada transação eu estou fazendo com o Lorenzo ou com a Carolina. Eu sei a identidade dessas pessoas. Ao contrário da rede pública, onde são apenas pseudônimos. Evidente que numa rede pública, se houver uma fraude, se algum nó da rede praticar uma fraude, com base naquele pseudônimo, eu consigo chegar ao autor. Mas é dificultoso, né? Teria que fazer uma perícia técnica, né? Seria mais difícil. Mas aqui na privada, não. Na privada, eu sei com quem eu estou fazendo aquela operação. Tá? Então, o fato de exigir essa revelação de identidade torna esse tipo de rede ideal para aplicações comerciais internas ou com múltiplos entes interessados, né? Por exemplo, uma rede blockchain privada que a prefeitura de Porto Alegre cria com as demais prefeituras do estado do Rio Grande do Sul, né? Pode existir uma rede blockchain privada interligando todas as prefeituras. Por exemplo, para auxiliar em compras públicas, registros de preços, né? E outras situações que pode haver um compartilhamento de informações. Pode existir. E a blockchain privada poderia ser muito útil nesse sentido. Então, o principal objetivo da blockchain é manter registros impecáveis. E essa é uma das qualidades que torna a rede blockchain tão importante e tão interessante para a administração pública em geral. O sistema da rede blockchain, ela pode ser utilizada para criar uma linha de tempo que seja clara de quem fez o quê e quando. Então, isso também ajuda a evitar fraude. Quando você tem uma rede blockchain permissionada, privada, você vai saber sempre quem fez o que dentro daquela rede. Então, se houver alguma fraude, você vai conseguir identificar aquela fraude de forma muito rápida. Isso aumenta a auditabilidade da rede. E isso é importante. Nos sistemas públicos tem que existir uma alta auditabilidade. Talvez essa seja a palavra que signifique tanto
para a utilização da rede blockchain no setor público. Essa é uma rede altamente auditável. E o Tribunal de Contas da União já identificou isso. O próprio Tribunal de Contas já fez um estudo identificando possíveis aplicações da blockchain na administração pública, né? Então, ele já identificou essa auditabilidade e sabe que será muito útil na administração. Senhores, tratando agora um pouco do protocolo de consenso, né, que são utilizados nas blockchains. Então, entre os componentes tecnológicos que fazem parte da tecnologia blockchain, o protocolo de consenso, sem dúvida, é a tecnologia que define o que está por trás da segurança e do desempenho da rede distribuída. O protocolo de consenso, ela é a tecnologia responsável justamente pela descentralização e que garante, então, portanto, que os participantes concordem de uma determinada transação sem interferência de uma autoridade central. Desde que a blockchain ela foi criada pelo Nakamoto e até os dias de hoje, vários protocolos de consenso já foram propostos, sempre buscando uma maior eficiência energética e a aprovação mais rápida dos blocos. O tipo de protocolo de consenso utilizado pela blockchain impactará diretamente no desempenho do sistema. E isso é importante, incluindo aí a capacidade de transação, né, quantas transações por minuto aquela blockchain será capaz de realizar, a escalabilidade e também a sua tolerância a falhas. A Proof of Work, ela é, sem dúvida, talvez a mais segura dos protocolos de consenso. Ocorre que a Proof of Work tem um problema sério de gasto energético. Então, embora ela seja muito útil, ela gasta muita energia, porque o cálculo matemático que é imposto às máquinas é muito difícil. E para realizar esse cálculo, se consome muita energia. Então, para minerar um bloco, é consumida muita energia. Então, ela tem um problema de sustentabilidade. Mas já existem sistemas, por exemplo, sistemas mistos, de Proof of Work e Proof of Stake, em que há uma redução drástica do uso de energia elétrica, por exemplo, né? E aí, fora esses dois métodos, que são os mais comuns, existem outros métodos de consenso também, que podem ser muito econômicos, né? Deixa eu só ver aqui como é que tá. Eu acho que vou passar aqui para o Proof of Work, que nós já estamos falando, e acho que é interessante nós tratarmos especificamente desse protocolo. Então, o Proof of Work, ele foi criado pelo Nakamoto, quando ele trouxe aí a blockchain Bitcoin, né? O Proof of Work, ele é a geração de blocos, na geração de blocos no Proof of Work, ela requer encontrar uma pré-imagem para uma função de hash, para que o resultado hash satisfaça um alvo de dificuldade, que é dinamicamente ajustado para manter o intervalo médio de geração de blocos. Então, o próprio sistema, ele cria um cálculo, que esse cálculo ele é aumentado, a dificuldade em cada, se não me engano, 2016 blocos minerados, se aumenta o grau de dificuldade. E cada vez que se aumenta o grau de dificuldade daquele cálculo para realizar a transação e minerar o bloco, aumenta também o gasto energético. Por quê? Porque serão necessárias máquinas mais potentes para fazer aquela mineração. E a máquina mais potente exige mais energia, né? Então, por isso que quando você tem uma mineração com base em Proof of Work, a pessoa que tiver uma máquina mais potente, normalmente é aquela que vai conseguir minerar o bloco e que vai conseguir a recompensa financeira pela mineração. Então, aqui, se você tem uma máquina muito potente, você vai conseguir
maiores resultados financeiros na mineração de blocos, né? Qualquer transação ou bloqueio recém-recebido ou gerado localmente deve ser imediatamente anunciado e transmitido aos pares. Então, quando um bloco minera no Proof of Work um bloco, ele tem que imediatamente colocar aquele bloco para a validação dos demais entes da rede. E quando é feita a validação, esse bloco minerado e validado, ele vai aderir à cadeia mais longa de blocos, porque isso vai evitar o chamado garfo. Se um agente, isso é muito técnico, assim, até eu tenho um pouco de dificuldade de explicar, mas essa regra da cadeia mais longa, ela vai fazer com que o bloco ele adira à cadeia mais longa, que será a cadeia verdadeira. Porque um agente malicioso, ele pode se utilizar de um gasto duplo ou de um ataque cyber, que a gente chama, para criar uma cadeia de dados alternativa. E esses blocos minerados, se você não tem essa regra da cadeia mais longa, eles podem começar a aderir a essa rede blockchain fraudada. E aos poucos essa rede vai aumentando e vai se tornar, de repente, a cadeia principal. E aí numa fraude, você conseguiria sucesso nessa fraude. Por isso que no blockchain, sempre que você minera um bloco e valida o bloco, ela vai aderir sempre à cadeia mais longas. Em relação às taxas de negociação e de bloqueio, então, o gerador de um bloco pode reivindicar, então, o gerador, aquele que minera um bloco, ele pode reivindicar uma certa quantidade de novos tokens, né? E esses tokens são realmente os pagamentos que eles recebem para fazer aquela mineração. Tokens e também taxas de todas as transações que eles eventualmente venham a fechar. E esses tokens depois podem ser transformados em bitcoins ou, né, e aí utilizados numa carteira Bitcoin. É importante destacar, senhores, que durante a geração de blocos, uma maior dificuldade de mineração exige mais ensaios de força, então, maior capacidade técnica daquela máquina, a fim de resolver aquele problema matemático que foi apresentado pela rede. E para garantir que cada bloco seja suficientemente propagado antes do bloco sair, né, a dificuldade é ajustada a cada 2016 blocos, para que o intervalo de registro dos blocos ele permaneça em um valor constante. No Bitcoin, ele é de 10 minutos, né, por exemplo. Não importando, por exemplo, que como a potência bruta, não importando da forma como a potência bruta do hashing flutua. Ele sempre vai precisar ter esse tempo para fazer a validação, para que tenha certeza absoluta daquele bloco seja verdadeiro e para que ele possa aderir à cadeia mais longa. No código-fonte de cada bloco, por exemplo, da Bitcoin, já existe uma programação para que isso ocorra. Então, essa já é uma programação que surge desde lá o bloco Gênese. Certo? Então, como eu disse anteriormente, a desvantagem da blockchain com base no protocolo de consenso da Proof of Work é a ineficiência energética, uma vez que se consome grande quantidade de poder computacional para fazer essa validação. Já o Proof of Stake, senhores, ele é um protocolo alternativo que vem a servir como uma alternativa mais sustentável para as redes blockchain. O Proof of Stake, ou também chamado de protocolo de prova de participação, ele também é originário da comunidade Bitcoin e tem por objetivo ser uma alternativa energeticamente, mais eficiente para a mineração em relação ao Proof of Work. Tentando explicar de forma mais simples, uma participação se refere
às moedas ou aos tokens de rede pertencentes a um participante da rede, que pode ser investidos no protocolo de consenso daquela blockchain específica. Há algumas diferenças importantes aqui em relação ao Proof of Work. Por exemplo, as chances de um mineiro lá da Proof of Work propor um bloco, ou seja, de minerar um bloco, ela aumenta de forma proporcional à força bruta do seu computador, da sua máquina. Então, quanto mais poder computacional você tiver, mais possibilidade de minerar os blocos você vai ter. Já aqui, na Proof of Stake, as chances vão aumentar de propor blocos ou de validar blocos de acordo com o valor de sua participação na rede. Então, o Proof of Stake ele move o custo da oportunidade de uma mineração de fora do sistema, que é o poder computacional, né, do usuário, para dentro do sistema, que é a perda de capital e ganho de investimento. Quanto mais moedas você tiver, quanto mais você apostar naquela operação, maiores chances você tem de minerar o bloco. Que aqui na Proof of Stake nós não chamamos também de mineração. Na verdade, é mais um validador ou um apostador do que um mineiro, né? Porque você se assemelha muito a essa validação como um investimento e não como uma mineração propriamente dita, né? A forma mais simples que se tem da Proof of Stake é conhecida como Follow the Satoshi. Follow the Satoshi é um algoritmo, né? E envolve a seleção de um ramo da cadeia de blockchain de forma aleatória e uniforme dentro do universo de moedas nativas. Então, é feita uma escolha de forma aleatória dentro daqueles usuários da rede. O proprietário da moeda selecionada, ele recebe a oportunidade de anexar o bloco ao ramo que selecionou sua moeda e de forma simultânea, aí então, receber a recompensa por aquela validação. Então, o algoritmo Follow the Satoshi, ele faz uma eleição aleatória para selecionar um nó para ser o validador do bloco. E para fazer isso, ele usa alguns critérios que podem incluir também a idade da moeda. Ou seja, há quanto tempo aquele usuário tem aquela moeda depositada naquela rede. E também, além da idade da moeda, pode ser utilizada também a randomização e a quantidade de moedas que o nó possui. Fazendo uma analogia, senhores, aqui, para ficar mais simples o entendimento sobre o sistema Proof of Stake, acho que os senhores podem imaginar que em uma determinada instituição bancária, está fazendo um sorteio mensal. Vamos pensar assim, um banco está sorteando 500 mil reais mensais. E o critério para que você receba os números da sorte, que vão aí concorrer a esse prêmio, eles são o volume de capital que você tem investido no banco e o tempo que esse dinheiro está investido na sua conta, né? Ou seja, que está sob custódia daquele banco. Então, quanto maior o capital investido no banco e mais antigo for o seu saldo, mais números da sorte você receberá, então, para concorrer a essa quantia. É assim que funciona o Proof of Stake. Quanto mais moedas você tiver na rede e quanto mais antigas forem essas moedas, as suas chances aumentarão de ser o validador e de, portanto, receber as recompensas pela validação daquela operação. Alguns estudos realizados, eles demonstram, senhores, que a Proof of Work, sem dúvida, seria o sistema com maior confiabilidade e também maior equidade na mineração dos blocos. Mas, como eu disse, ela também é o que produz maior gasto energético e que, portanto, um uso
híbrido ali de Proof of Stake com Proof of Work seria útil para buscar aí uma redução do consumo de energia elétrica, né? Senhores, eu não sei como está meu horário, professor Rafael. Oi, professor. O professor Rafael teve que dar uma saidinha. Ele pediu para eu continuar mediando aqui essa palestra. O senhor está com o horário tranquilo aqui. Geralmente o senhor tem mais o que falar e tal. Geralmente a gente faz de 1 hora e 20, assim, em média. Então tá ótimo. E depois abrimos para perguntas. Então tá ótimo. Então vamos continuar aqui. Então, a utilização da tecnologia blockchain, ela pode ser considerada, agora tratando mais de uma questão mais prática, tanto por um controle preventivo, como de detecção no combate à fraude e à própria corrupção, né? A utilização das tecnologias distribuídas, elas permitem que sejam criadas trilhas de auditoria para que a rastreação seja possível ser feita pelo administrador público, né? Além de possibilitar ainda, além do mais, essa abertura dos dados, de você saber quem está fazendo o quê, em que horário está fazendo aquela operação, aquela transação. E sem possibilidade de fraudar a rede, né? De remover documentos ou alterar a verdade sobre as transações que foram ali realizadas. O fato de vários participantes eles manterem o seu próprio registro atualizado sobre toda a rede aumenta então essa transparência e reduz as oportunidades de fraude, né? O que pode também diminuir aí a prática de delitos e de comportamentos antiéticos. Até a blockchain pode ser utilizada para evitar a prática de lavagem de capitais e crimes de corrupção, né? A tecnologia ela possibilita um rastreamento e identificação de todas as atividades que possam ser ilegais. O gerenciamento do dinheiro público é uma área que as soluções da blockchain elas ajudam a minimizar as fraudes e aumentam então a transparência e a responsabilidade dos entes aí envolvidos, né? Tem algumas áreas específicas que podem ser utilizadas assim, que a literatura, e aí falando também de literatura brasileira, tratando de blockchain, elas identificaram algumas áreas específicas que a blockchain pode ser utilizada. Por exemplo, na tributação. Na tributação, a tecnologia, a blockchain, ela permite uma maior transparência das transações financeiras e também das transações comerciais, já que se registra ali no livro-razão todas as ocorrências e elas podem ser monitoradas, auditadas e também tributadas. Isso faz com que a sonegação de impostos também seja diminuída, né? No serviço de saúde, também a blockchain pode ser utilizada, uma vez que a natureza distribuída desses dados, elas propiciam que esses serviços universais de saúde, por exemplo, o prontuário eletrônico, seja disponibilizado de uma maneira segura e transparente em toda a rede, né? Se imagine a rede SUS, por exemplo, do Brasil todo interligada a uma rede blockchain, e que o prontuário de uma pessoa residente no Rio Grande do Sul, ao se consultar, por exemplo, no Pará, ele está disponível na rede e pode ser utilizado. Então, essa possibilidade pode ser operacionalizada com base na blockchain, né? Também é possível criar identidades digitais com base em blockchain, né? Os governos podem implementar identidades digitais para o cidadão de forma que essas informações elas possam ser facilmente acessadas pelas autoridades dentro de políticas de segurança estabelecidas. A Receita Federal do Brasil,
já tem projetos criando identidades autossoberanas, que são identidades com base em blockchain, que poderão ser utilizadas para toda finalidade, inclusive na internet. Essas identidades autossoberanas, elas poderão ser utilizadas para acessar todo e qualquer serviço. Imagine que hoje você precisa criar uma conta no Google, criar uma conta no Facebook, criar uma conta no Instagram, criar uma conta no eGov, criar uma conta, um login na prefeitura, para acessar o sistema da prefeitura de Porto Alegre. E essas identidades autossoberanas, elas serão uma identidade única, que darão acesso de forma universal a todos os serviços propostos, tanto por entes privados como por entes públicos. Seria uma maravilha, né? Você imagina que hoje você tem lá 10, 15, 20 senhas para administrar. Você acabaria com isso e teria uma apenas identidade autossoberana. Você acabaria com o envio de dados pessoais para esses servidores, então você garantiria a privacidade dos seus dados. Seria, na verdade, o melhor dos mundos em questão de identificação pessoal. E esse é um projeto que já vem sendo produzido, ali, estudado pela Receita Federal do Brasil. Alguns projetos já em execução no Brasil são o BeConnect, que é da Receita Federal. Esse BeConnect ele foi criado pela Receita Federal em conjunto com o SERPRO, que é uma ferramenta de colaboração para a troca de dados entre os países do Mercosul. A letra B justamente é de blockchain, então por isso que é BeConnect. Ele permite que seja feito o compartilhamento em rede de informações cadastrais das empresas certificadas pela Receita Federal como um operador econômico autorizado e que usufruem de benefícios aduaneiros, tanto no Brasil quanto em outros países, né, no exterior. E cada país integrante dessa rede inclui as informações relativas às suas empresas nessa rede blockchain. E essas informações são imediatamente visualizadas por todos aqueles países cujo aquele contrato eletrônico esteja sendo estabelecido. Essa ferramenta ela otimizou muito o processo e trouxe uma eficiência muito grande ao serviço oferecido pela Receita. Uma vez que a criação do BeConnect, com a criação do BeConnect, os países do Mercosul, eles antes dessa criação, os países encaminhavam e-mails para atualização dos cadastros. Então, era muito mais moroso. Hoje, com o BeConnect, essa informação de transação é instantânea, então economizou-se muito tempo. Aí também tem o BCPF e o BCNPJ, que também são dados foi criado pela Receita Federal e que são informações em que os dados pessoais das pessoas físicas do CNPJ também pode ser compartilhado por outras instituições, outras instituições podem eventualmente propor alterações dos dados, né? Então também é uma outra aplicação de blockchain. O Bacen possui outras aplicações, como o Salt e o Peer. O Salt ele é muito interessante porque ele ainda se encontra em desenvolvimento. É uma plataforma considerada de contingência a ser utilizada no caso de pane do sistema de transferências de reservas do Banco Central. Então, como eu disse lá no início, o Banco Central estuda isso há muito tempo já, como se fosse um sistema alternativo do seu sistema central. Então, se houver um pane, eventualmente, em sua rede central, o Salt entraria aqui para resolver essa questão, né? E aí tem outros tantos aqui, tenho também o SCD, que é também no âmbito do Banco do Brasil, que é um projeto de sistema de contratos distribuídos, que também é bem especificado isso no livro. Há também o BNDES Token, né, que busca aí uma criação de uma rede blockchain para a realização de operações de concessão de crédito e transferência de recursos do BNDES para entidades públicas. Também é muito interessante. A ANAC recentemente desenvolveu o diário de bordo com base em blockchain. Isso já está em execução. Então,
é um sistema de bordo que também, à medida que você vai alimentando, toda a rede da Nike passa a ter acesso àquelas informações. O Ministério da Saúde criou o RNDS, que é um repositório de informações simultâneas dos pacientes e que está em formato digital, é como se fosse um prontuário eletrônico baseado em blockchain, ou seja, é imutável, é impossível se fraudar e já vem sendo utilizado por todo o sistema. Então, são inúmeras as possibilidades de utilização da blockchain. Evidente que, como eu disse no início, deve-se sempre fazer uma análise de conveniência, verificar se aquela aplicação blockchain ela é útil, ela é eficiente, naquela situação específica ela preserva a sustentabilidade, os princípios da administração pública, né? Isso é sempre muito relevante. Então, já estou falando aqui há mais de 1 hora, eu vou terminar por aqui. Espero que tenha sido útil aqui a minha fala aos senhores, e eu de pronto me coloco à disposição para contatos posteriores. Como eu disse, eu vou ter uma reunião na semana que vem com a diretoria da Celepar aqui do Paraná. Vou me inteirar dos projetos que eles estão desenvolvendo. Nós podemos eventualmente trocar algumas ideias. Eu posso ser um link também com a Celepar aqui do Paraná para ver se é possível utilizar de algumas soluções também junto à Procuradoria Geral do município de Porto Alegre. Então, me considerem um elo aqui no Paraná e uma pessoa que vai estar sempre pronta a auxiliá-los e esclarecer qualquer dúvida que esteja ao meu alcance. Se não estiver, eu vou estudar e buscar entender melhor para poder dar um maior esclarecimento possível. Agradeço muito a atenção. Eu sei que esse é um tema difícil, um tema que, às vezes, falando, a gente não consegue realizar ele na prática. O livro, evidentemente, ele traz isso de uma forma muito mais pormenorizada. Então, ele é importante nesse sentido, de você poder ter maiores detalhes sobre a tecnologia. E eu busquei, como eu disse, trazer essa verticalização sobre a tecnologia blockchain, desmistificá-la, poder dar ferramenta ao administrador público para que ele tenha uma decisão consciente sobre o uso ou não da tecnologia. Agradeço a todos pela atenção. Professor, agradecemos a sua presença, toda essa explanação. Pelo que acho que todo mundo percebeu aqui, o senhor é uma pessoa que estuda com muito afinco o tema e eu fico desde já muito curioso para ler o seu livro, porque uma coisa que eu, ano retrasado, eu estava tentando escrever sobre algumas coisas sobre blockchain e tal, e uma coisa que eu percebi, principalmente na literatura brasileira, é que nós estamos em sites de teoria do direito, sites de estudos do direito bem avançados, como é natural de ser, mas em sites de estudos e artigos e livros sobre assuntos mais disruptivos, às vezes nós pecamos pela perca de profundidade. E o senhor vem com o seu livro justamente na contramão disso. O senhor, só pela explanação, demonstra total domínio do assunto, total profundidade, seja dos termos, seja das aplicações. E isso é algo que merece ser comemorado por todos nós, eu acho, porque eu acho que é um passo a mais que se dá como posso dizer, a melhor aplicação das novas tecnologias junto ao direito, junto à administração pública, e quem ganha no final é a sociedade com isso. Feito esse comentário que era no mínimo necessário frente a toda a explanação que o senhor fez, eu gostaria de fazer uma pergunta. Professor, em um determinado momento, o senhor tratou sobre a possibilidade de se utilizar o blockchain privado no âmbito da administração pública. E sabe-se que, apesar dele ser mais veloz, o blockchain privado acaba sendo menos seguro, tanto em relação a ataques quanto em relação às veracidades das informações nele contidas. A minha indagação é, considerando as previsões contidas na lei de acesso à informação, principalmente tratando do princípio da publicidade máxima, bem como os fundamentos de descentralização que regem os blockchains, a estrutura dos blockchains como um todo, não seria mais vantajoso, assim, em todo e qualquer caso,
a administração utilizar o modelo de blockchain híbrido para operacionalizar a, a transação das informações, a transação seja de receituários médicos, seja de questão de registro de imóveis? Lourenço, excelente pergunta, Lourenço. Como eu disse, embora as blockchains privadas elas são mais fáceis e mais úteis, às vezes, para o setor público, né? Justamente pelo controle que você faz dos acessos, em controle sobre quem faz o que dentro da rede, né? Nada impede que uma blockchain pública seja implementada, né? Desde que ela seja útil àquela finalidade. Evidentemente que uma blockchain pública baseada no protocolo de consenso de Proof of Stake ou Proof of Work, ela será muito mais segura, né, do que uma blockchain privada baseada num protocolo de consenso que possivelmente venha a ser desenvolvido para aquela finalidade específica, né? Mas nós temos que ver sempre, Lorenzo, se aquela situação específica, ela necessariamente precisa de uma blockchain pública, né? Porque uma blockchain pública, você tem as funcionalidades e as pessoas que funcionam dentro daquela rede se utilizam de pseudônimos. Então, embora seja possível você identificar quem fez o que dentro da rede, identificar as identidades, é difícil você fazer essa busca, né? Você vai precisar de um expert de informática, fazer uma perícia para identificar aquela fraude e tal. O que não acontece numa blockchain privada, porque as informações são ali e você, de forma instantânea, localiza o rastro de quem praticou aquela prática ilícita. Então, eu acho que talvez se compensa o fato de uma blockchain pública ser mais segura, com o fato de uma blockchain privada ser mais fácil de identificar o causador daquela mácula, daquele ataque ou daquela fraude, né? Essa é a minha percepção sobre o estudo que eu fiz. Então, mas tudo vai depender do caso em que for utilizada a blockchain e se é ou não interessante utilizar uma pública ou uma privada, ou se utilizar de um protocolo de consenso mais pesado, como é o Proof of Work, ou se um outro Proof of Authority, por exemplo, se já é suficiente, né? Que aí tem também uma grande discussão sobre, como se falou, a segurança desses outros mecanismos de consenso, mas tudo tem que ser analisado caso a caso. Não dá para ter uma receita geral, genérica, para os casos de aplicação. Não sei se eu consegui responder a sua questão, mas... Totalmente, totalmente. Eu acho que é sempre bem reflexivo, né, a gente pensar sobre isso, sobre essas novas aplicações, porque ainda está em construção, né? Se eu não me engano, tem um livro do Nicolas Nassim Taleb, que ele fala que de tempos em tempos nós temos viradas de chave assim na história, assim, como a Revolução Industrial, como a internet e tal. E depois de muito tempo e depois dessas viradas de chave nós começamos a ter fases de implementação cada vez mais rápidas. Então, por exemplo, primeiro nós tivemos a Revolução Industrial e os carros começaram a ser fabricados em escala. Então, hoje em dia até prédios são fabricados em escala, pré-moldados, né? E agora na internet também nós começamos com computadores mais devagar, depois smartphones, agora estamos indo para a inteligência artificial, os blockchains. Então nós estamos num ambiente sempre de inovação, mas ainda conectados naquela virada de chave que começou em talvez 1990, talvez, não sei, eu ainda não era nascido, para ser sincero. Mas... Perfeito. A sua colocação é perfeita. E eu não quero achar assim que... Não quero parecer presunçoso, mas eu creio, pela análise que eu tenho feito, estudos que eu tenho feito da blockchain, eu acredito que a virada de chave seja a blockchain. Que ela possibilite, a partir do seu desenvolvimento, uma nova internet. Muito diferente daquela que nós temos hoje, né?
evidentemente, assim como o protocolo TCP/IP era lá durante o seu desenvolvimento na Guerra Fria, depois só foi se desenvolvendo, né? Era uma tecnologia incipiente ainda. Ela vai evoluir muito, né? Mas eu acredito que essa desintermediação, como eu disse aqui, ela veio para ficar. É economia na transação. Então, você tira o intermediador. Você dá segurança às operações baseadas só nas transações entre os nós da rede, né? Isso é muito relevante. E a Web 3.0, depois vocês podem ler a respeito sobre a Web 3.0, Web persuasiva, ela traz isso. Todos nós seremos clientes e servidores, né? Fornecedores e receptores de informação. Isso para mim é muito bacana, muito bacana. E eu sou de uma geração, eu nasci em 79. Vocês aqui, muitos devem ter nascido no anos 2000 ali, né? Na virada do século. Então, para eu verificar essa transformação é muito nítida, assim, desde como a internet era nos anos 90 e como ela é hoje, né? Então, eu tenho acompanhado essa transformação. E se eu puder estar aqui para acompanhar o desenvolvimento de uma Web 3.0 na forma como ela está sendo projetada, vai ser muito rico para mim. Porque eu vou ter todas essas visões anteriores. Evidentemente que vocês vão poder estudar sobre a matéria, né? Mas eu vou ter o privilégio de ter vivido a Web 1.0, a 2.0, né? E aí a 3.0, né? Então, essa é talvez uma das vantagens de se envelhecer, né? Então, ter essa experiência é muito bacana. É verdade, acaba sendo um fio condutor, né? E quanto mais longe a gente vai, quanto mais a gente puxa essa corda, parece que mais corda aparece e Isso, eu acho que essa é a riqueza da vida, né? com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui do colega Tiago Silva. Ele perguntou o seguinte no chat: professor, uma dúvida, por favor. Como o senhor avaliaria uma responsabilidade por exploit em código de uma blockchain da administração que gerasse algum prejuízo? A responsabilidade ela vai existir, né? Você tem hoje a LGPD, né? É um problema grave aplicar LGPD às redes descentralizadas. Porque a LGPD, isso eu trato no livro, ela não foi criada com base nos parâmetros das redes descentralizadas. Ela foi desenvolvida para satisfazer as redes cliente-servidor, as redes centralizadas, né? Então, para que você crie uma blockchain e que seja possível fazer a aplicação da LGPD, você tem que fazer aquele chamado Privacy by Design. Não sei se vocês já ouviram essa expressão. Você tem que desenvolver a rede focada na privacidade e focada na aplicação da LGPD. Tá? Então, há uma dificuldade em se aplicar a LGPD. E vamos pensar que seja exposta a informação de um usuário do SUS, por exemplo, que a sua ficha médica seja exposta. Vai gerar indenização, porque aí vai ter quebra da LGPD, né? Você expôs um dado sensível. Você não poderia ter exposto um dado sensível. Então, sempre vai se tentar fazer um privacy by design para evitar ao máximo a exposição de dados sensíveis. Pode-se fazer anonimização de dados, né? Mas em um ataque, esses dados podem vir à tona. E aí vai gerar, sem dúvida, a direito à indenização, né? E aí, sendo setor público, a responsabilidade será objetiva, infelizmente, né? Certo.
Outro assunto muito interessante de se pensar também. Eu gostaria de abrir também, se mais algum dos colegas quiserem fazer alguma pergunta, alguma indagação, professor, o momento é agora. Bom dia, com licença. Conseguem me ouvir, os colegas? Ouvimos. Obrigado, professor, pela palestra. Na verdade, eu pesquiso esse tema faz um tempo e eu fiquei refletindo nisso esses tempos. Por exemplo, o exploit, eu quis dizer ali, por exemplo, uma vulnerabilidade no código que eventualmente poderia gerar algum benefício, ou alguém de má fé realmente percebendo isso, espalha dados, enfim, faz alguma coisa. O senhor entenderia que um erro no código poderia ser imputado a um programador que eventualmente deixou uma brecha ali, ou às vezes até alguma pessoa pode ter algum benefício, mas não foi a intenção dela, entende? Às vezes tem um programa de base de dados, enfim, são N aplicações que pode ter, mas a preocupação seria essa, é o programador, é quem se aproveitou? Entendi, perfeito. Desculpa que eu não estou muito afeto ainda essa linguagem da informática. Eu estou ainda... Thiago é formado em quê, Thiago? Eu sou do direito, mas eu estou fazendo um curso, estou me especializando em blockchain, estou achando interessante essa. Legal. Então, eu ainda não estou muito afeto a esses termos, mas o Thiago trouxe uma questão interessante aqui. Se um desenvolvedor do sistema pode ser responsabilizado por alguma falha do sistema. E, no meu entendimento, sim. Né? Mas se for um desenvolvedor de um programa de blockchain para um ente público, dificilmente ali o envolvido e a vítima daquela exposição, ela vai buscar o Thiago como desenvolvedor. Ela vai buscar a administração pública, porque a responsabilidade é objetiva. Em relação ao Thiago, ela teria que comprovar que o Thiago agiu com culpa ou com dolo na criação daquele sistema. Né? E aí é uma prova muito mais difícil de ser realizada. Né? Então, Thiago, a resposta é positiva, mas no caso do desenvolvedor pessoa física, vai ter que ser comprovada, evidentemente, se houve dolo ou imperícia por parte do desenvolvedor. Né? Ele tinha condições de ter aquele conhecimento, mas não aplicou. Né? Então, tem que analisar caso a caso, mas, evidentemente, pode gerar responsabilidade. E depois o Estado também pode entrar com uma ação regressiva. Você é funcionário público, né, ou um terceiro contratado para realizar aquele trabalho. Se o Estado for responsabilizado objetivamente, o Estado pode entrar com uma ação regressiva contra a pessoa física desenvolvedora, ou a empresa contratada para fazer aquele desenvolvimento. E aí ele vai ter que comprovar que houve culpa ou dolo naquela produção daquele sistema. Respondi agora? Entendido. Obrigado, professor. É que esses tempos, não sei se o senhor está acompanhando o mercado, teve aquele caso da Terra Luna, que exploraram uma vulnerabilidade da matemática lá, que, enfim, eles conseguiram quebrar o algoritmo lá que deixava o par da moeda fiduciária com a cripto. Aí eles geraram vários tokens e isso derrubou o valor, né, que é tudo matemático, é tudo dentro da blockchain. Aí seria interessante, no caso da administração, porque na administração certamente vai ser uma empresa, alguém que vai desenvolver blockchain privado, seria o ideal, ao meu ver. Porque se for um código aberto, por exemplo, que a gente encontra em GitHub, que são canais que disponibilizam código e quem quiser pode ver aquele código e validar ele tendo conhecimento técnico daquilo. Aí no caso da administração pública, se a ideia do blockchain for ser algo transparente e público, ele tem que, digamos assim, ter uma transparência para que justamente desenvolvedores do mercado não analisem vulnerabilidades, entende? O blockchain, ao meu ver, está dando certo justamente por essa publicidade, inclusive não só das transações, mas do próprio código, que as pessoas tornam aquilo legítimo por conhecerem o código e validar isso socialmente, digamos assim. Não sei se o senhor concorda com essa. Não, concordo sim. E é uma grande revolução da blockchain, ela garantir a transparência e a privacidade, que parecem dois conceitos antagônicos, né? Como que você garante transparência, mas também a privacidade? Isso na blockchain é feito com base na pseudo-anonimização. Por que pseudo? Porque você é um hash, mas eu consigo identificar quem é você se eu quiser, mas o público em geral não consegue. Né?
Então, a blockchain, ela é rica por conta disso, justamente. Acho que você está coberto de razão. E essas fraudes em moedas eletrônicas têm acontecido com uma certa frequência. Mas essas vulnerabilidades da rede, teria que analisar caso a caso, mas é muito difícil você imputar culpa para um desenvolvedor, né? Porque tudo é cálculo matemático, né? Pode existir falhas? Pode. Mas culpa do desenvolvedor? Não sei, tem que analisar caso a caso. Então, é uma situação que não dá para também passar a régua e dizer não, o desenvolvedor vai ser responsabilizado, vai depender de muitas coisas. E assim, nós estamos tratando de um mercado extremamente volátil. Mercado de moedas eletrônicas. Elon Musk derruba o que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele já derrubou o Bitcoin porque disse que o Bitcoin não era sustentável. Então, basta uma declaração. É como o mercado não é algo lógico, o mercado é emocional, é puramente emocional. Então, você não pode responsabilizar a perda de capital, por exemplo, porque houve uma vulnerabilidade no sistema. Né? A moeda um Bitcoin estava custando, sei lá, 100 mil reais, baixou para 20 mil reais, por exemplo. Né? Você não pode responsabilizar o desenvolvedor. Às vezes, nuances do mercado, notícias que saem, uma mera, de repente, uma fake news derruba o mercado. Então, e quem arrisca no mercado e quem investe no mercado sabe disso. É um investimento de risco. Né? Então, acho que passa muito por isso também. Entendido, perfeito. Muito obrigado. Algum colega tem mais alguma consideração, alguma pergunta para fazer para o professor? Eu fiquei com uma dúvida agora com a pergunta do Thiago, do outro Thiago. Por exemplo, obrigado pela palestra, doutora. O sistema da blockchain como um todo, pelo que eu entendi, ele seria imutável, é isso? Isso. Então, caso o software, ou enfim, apresente uma inconsistência ou uma vulnerabilidade na estrutura, como por exemplo desse exemplo, como é que a gente faz para solucionar isso? Seria criar um software inteiramente novo? E também eu fiquei com dúvida nas transações já registradas nessa blockchain. O que seria possível fazer com elas? Podia migrar elas para um novo sistema, para um novo software? Obrigado. Ô, Thiago, essa é uma resposta bastante técnica. Talvez eu não tenha a resposta certeira para você, tá? Mas sim, os dados existentes na blockchain, eles são imutáveis. E essa é a graça da blockchain. É por isso que ela existe, para preservar as informações e ser a prova de adulteração. Agora, se eu encontro uma vulnerabilidade no código, ali na criação da rede, eu acredito que, tecnicamente, seja possível regularizar isso sem afetar os registros. Tá? E também eliminar, eventualmente, eventuais transações fraudulentas que foram realizadas. Como eu disse durante a apresentação, há a possibilidade de que agentes maliciosos tentem criar uma cadeia alternativa para que aquela informação, a transação minerada por eles, adira a essa nova cadeia. Por isso que na Proof of Work existe a regra de que sempre o bloco minerado deve aderir à cadeia mais longa, para evitar a bifurcação. Porque a possibilidade de bifurcação, ela pode causar dezenas de milhares de gastos duplos, né? Então, você vai ter duas cadeias andando em paralelo e vai chegar um momento que a cadeia fraudulenta vai estar maior que a cadeia original. E aí essa cadeia fraudulenta vai imperar e todas as transações mineradas vão partir para essa nova cadeia. Então, eu posso isso é uma questão muito técnica, eu posso pesquisar e numa eventual nova conversa nossa eu posso trazer essa informação. Ou, se você quiser, podemos também trocar e-mails para que eu possa responder isso para você. Mas é uma também dúvida que agora eu fiquei, se é possível
regularizar a cadeia, se identificar essa vulnerabilidade, ou é necessário migrar todas as informações para uma nova rede blockchain? Então, fico devendo essa para você. Obrigado pela resposta. Com licença, professor, se quiser eu posso tirar um pouco dessa dúvida. Tiago, fica bem à vontade, estamos aqui. É que eu pesquiso faz um tempo. Ótimo. O senhor já ouviu falar do Bitcoin Cash? O Bitcoin Sim. Cash lá atrás parece que teve um problema mas não foi por fraude, foi uma outra questão envolvendo capacidades técnicas dos mineradores, enfim, foi um consenso que o pessoal teve para adequar hardware e software para continuar minerando. Aí lá atrás houve essa discussão, o que ia acontecer. Aí a solução que criaram foi fazer 2 blockchains. Tanto que hoje a gente tem o Bitcoin clássico e o Bitcoin Cash, que é esse que tem essas especificidades como transação, enfim, a ideia disso como moeda. Outro exemplo também é o Ethereum, que o Ethereum tem aconteceu uma divisão dele também, que é o Ethereum Classic e o Ethereum que a gente tem hoje. Eles chamam o Classic, eles chamam esse processo de fork, e quando tem algum problema na rede, os mineradores entram em consenso e dividem. Mas na prática, os dados que estão registrados, eles não mudam. O que acontece é criar outra blockchain com a cópia daquele antigo e ele continua como pode dizer, um novo galho de uma árvore. Perfeito. Isso. Então, ela como se fosse uma ramificação. Então, você tem a cadeia principal, você não cria outra cadeia paralela, você tem apenas uma ramificação aqui. Isso, ele duplica e acontece de forma diferente, é como se fosse um outro universo, digamos assim. Isso, aí preserva todos os dados originais e aí bifurca lá na frente. Exatamente. O que aconteceu com o Terra Luna, a discussão que teve depois que teve esse export, foi do consenso entre resetar antes desse ataque e criar um novo. No final foi o que aconteceu, só que daí o mercado desestabilizou, porque as pessoas não estavam mais acreditando no projeto e virou 2 moedas, tanto que hoje tem o Luna Classic, se o senhor for olhar. É bem interessante. E o caso do Bitcoin, o Bitcoin justamente porque ele tem essa confiança matemática que é baseada nos hashes. Hashes seriam a chave que é gerada a partir do Proof of Work ali, ou seja, para eu ter aquele hash, matematicamente a pessoa sabe que o computador ficou minerando X tempos lá e em X dificuldade. Por isso que o Bitcoin é o Bitcoin hoje em dia. É a moeda, talvez das moedas eletrônicas, seja a mais confiável, né? Embora últimos tempos ela tem estado em baixa, mas eu acredito que seja uma moeda que veio para ficar, né? Já existem países que se utilizam dela como moeda oficial, corrente e tal. Então, aquela ideia de desregulação, né, que foi idealizada lá atrás pelo Satoshi, hoje já não existe mais isso. Então, hoje o Bitcoin e a blockchain, elas viraram, na verdade, um monstro, né? Porque elas não seguem mais as regras antigas do Satoshi, né? Aquela anarquia cripto, aquela coisa de você criar um mercado desregulado. E então, talvez hoje realmente pode-se dizer que o gênio está fora da garrafa. Ninguém mais controla, ninguém mais é proprietário da blockchain, né? E você não sabe onde isso tudo vai dar. Exatamente, bem interessante. E o que me fez um boom assim na minha cabeça foi que o Bitcoin é o mais simples, assim, ele é um algoritmo que registra que tem um valor na cada carteira. Aí a evolução disso aí está no Ethereum, que a ideia é fazer rodar programas usando esse sistema descentralizado. E a parte mais interessante é que cada computador faz essa validação, e uma coisa que me veio na cabeça, isso para o futuro, quando a internet ficar mais desenvolvida, às vezes aparelhos domésticos, geladeira, enfim, coisas que estão funcionando, consumindo energia, existe um hardware ali que funciona e às vezes fica minerando. Quem sabe até na administração, né, no futuro, né, pode se usar disso, e para quem é proprietário desses eletrodomésticos pode, de alguma forma, minerar uma moeda ali, alguma coisa assim. Sim, seria uma aplicação bastante útil. Bacana. Mas que bom saber que vocês estão por dentro do assunto, fico muito feliz. Ele ter contribuído também de alguma forma, bacana. Não, nós que agradecemos pela sua presença aqui, por disponibilizar sua atenção, seu tempo, doutor. Se alguém tiver mais perguntas, mas não sei se ainda tem qualquer coisa, também agora é o momento, mas eu acredito que eu acho que podemos, com essas 3 perguntas, já finalizar
explanação que foi muito enriquecedora, foi uma manhã muito produtiva para todos nós. E gostaria de abrir o espaço agora para o senhor, para as considerações finais, se desejar, e já deixar muito obrigado em nome de todos aqui pela excelente palestra. Beleza, obrigado. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, agradeço muito ao professor Rafael e toda a equipe, aos colegas que estão aqui acompanhando. Estamos aqui há 1h30 falando sobre blockchain, um tema interessante, mas difícil de se entender. Então, com uma plateia aí muito qualificada, agradecer muito e me colocar à disposição para novas exposições, novas trocas de ideia. Gostaria muito de ir pessoalmente até Porto Alegre, conhecê-los pessoalmente em uma outra oportunidade. Fico sempre à disposição dos senhores. E o livro está à disposição na livraria Lubin Woods, né, pelo site da livraria. E tem também uma opção bem interessante, que é o e-book pela Amazon. Então, quem hoje está mais habituado aí ao e-book, então fica mais fácil o acesso e tudo, e é instantâneo, né? Sei lá, faz a busca e já está todo no teu tablet, no teu computador, é bem interessante. Eu vou acabar pegando o meu físico, para ser bem sincero, já vou fazer a encomenda hoje, mas muito obrigado, saber que tem um livro nas duas versões, e desculpa se eu interrompi o senhor, desculpa. Não, imagina, terminei. Para mim, estou bem satisfeito. Tá certo. Então. Hoje foi uma manhã muito produtiva e aprendi muito com vocês também. Obrigado. Então, a partir disso, considerando que finalizamos, então, declaro encerrada a palestra de hoje e desde já agradecendo todos os CEDIM, todos os residentes, todos os colegas de PGM e principalmente ao Dr. Everton por todos os ensinamentos de hoje. Maravilha, agradeço a todos. Obrigado e tenham um excelente dia, excelente semana. Obrigado. Tchau, tchau.